Estamos iniciando mais uma aula, né, mais uma semana, certo? Continuando falando sobre a industrialização brasileira. Nós já falamos sobre a industrialização brasileira no seu início, no governo Getúlio Vargas. Nós falamos na segunda aula sobre o governo JK. Nós vamos falar agora sobre o terceiro momento, que é o período da ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. Lembrando que nós vamos falar sobre a ditadura militar, certo? Sobre o prisma industrial, né? Sobre a questão econômica industrial, certo? Então nós, na ditadura militar, que vai de 1964 a 1985, nós temos dois períodos distintos, certo? Da economia brasileira, da indústria brasileira. Nós temos o primeiro momento chamado de milagre econômico. Esse primeiro momento, milagre econômico, que vai de 1968 a 1974. Por que é chamado de milagre econômico? Devido aos elevados índices de crescimento econômico, né, do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu em média 10% ao ano. Para você ter uma ideia, quando os militares chegam ao poder, o Brasil era o 43º PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. O Brasil era o 43º país mais rico do planeta, certo? E eles entregam o Brasil com o 8º PIB, ou seja, o Brasil se tornando a 8ª economia mais rica do mundo. Então, houve nesse momento de milagre econômico um enriquecimento do Brasil, certo? Brasil como país. Lembrando que esse enriquecimento não significou melhoria para toda a população, como existe até hoje no nosso país. O que aconteceu? O Brasil houve um enriquecimento do seu produto interno bruto, mas esse enriquecimento, né, ficou em sua grande maioria nas mãos dos mais ricos, né? Não passou esse enriquecimento para toda a população, certo? Então, nesse período nós temos as seguintes características: na política industrial, né? Internacionalização e estatização da economia nacional. Essa internacionalização é justamente deixando o investimento estrangeiro entrar no nosso território. Aqui continuou com a política de JK, né, a internacionalização. E estatização da economia nacional. Estatizar é justamente, isso aqui já foi ao contrário de JK, é criar empresas estatais para investir no Brasil. E esses investimentos se deram em infraestrutura. Então, foi na época dos governos militares que se construiu muitas estradas no Brasil, certo? Nós temos uma BR que liga o Sudeste, certo? Até a região norte do país, corta o país inteiro praticamente. Então, foi um investimento em infraestrutura, né, de transportes, também investimento de infraestrutura de energia. E nessa época também construímos várias usinas hidrelétricas, né, para gerar energia elétrica. Então, foi um grande investimento. E nesse investimento era dado pelo quê? Pelas empresas estatais. Por isso que fala estatização da economia nacional. Nesse período nós tivemos também a expansão do consumo, dada pelas facilidades de crédito. Então, o que aconteceu do governo militar? Abriu uma facilidade de crédito, empréstimos, né? Como existe hoje, uma facilidade para que o consumidor, certo, pudesse consumir tais produtos, pudesse comprar carros, pudesse comprar geladeira, pudesse comprar, não é, rádios, né, os produtos da época. Então, houve uma facilitação do crédito. Essa facilitação do crédito, ela fez com que, certo, a nossa economia estivesse aquecida e tivesse um crescimento econômico que chegou a 10%, né? Essa época do milagre econômico. E outra característica desse período é o aumento das exportações de produtos industrializados e da dívida externa. Perdão. Aumento das exportações. Nesse momento, o Brasil exportava, né, muitos produtos,
e houve um aumento significativo das exportações de produtos industrializados. Isso é importante por quê? Porque os produtos industrializados, eles têm, pessoal, muito mais valor agregado do que eu simplesmente estar exportando soja, né? Só os grãos, né? São chamados de produtos primários agrícolas. Então, quando eu industrializo o produto, ele fica, né, com um preço bem melhor e é bom para o país que está exportando, nesse caso, o Brasil. Só que esse crescimento econômico que acontecia aqui nesse momento aqui de milagre econômico também significou um aumento da dívida externa, certo? O Brasil já tinha uma dívida externa, já tinha contraído a dívida externa, mas nesse momento houve também um significativo aumento. O segundo período da ditadura militar, o segundo momento, é chamado de década perdida. Presta atenção que é muito comum ver né, em questionários, em questões, os dois momentos distintos da ditadura militar sobre o processo da industrialização. Só um momentinho. Coisas de aula remota, né? Estava, a bateria estava para acabar. Né? Então nós temos aqui dois momentos distintos. Segundo momento, década perdida. O primeiro momento, nós já falamos, milagre econômico e agora década perdida. Então é comum em questões que relatam esses dois momentos, né? Certo? Então essa década perdida, ela que vai de 1975 a 1985, e ela foi ocasionada principalmente pelas crises do petróleo, certo? E o aumento dos juros internacionais. Então, em 1973 a 1979, nós tivemos algumas crises do petróleo. Como o Brasil, como os demais países, precisava, né? Era muito dependente do petróleo, e isso agravou, certo? Isso dificultou o desenvolvimento econômico do Brasil. O Brasil ele tem uma economia, ela é dependente, certo? Como praticamente todos os países, né, do planeta, uma economia dependente. Quando vem uma crise internacional, o Brasil paga o seu preço, por ser um país dependente, certo? Então, nós tivemos também, além da crise, o aumento dos juros internacionais. Como o Brasil tem uma grande dívida externa, certo? Quando ele vai pagar essa dívida cresceu devido ao aumento dos juros. Aí isso ocasionou a chamada década perdida, porque aquele crescimento de 10% ao ano não existe mais e gerou vários problemas de ordem social. Nós tivemos o achatamento salarial, então os salários no primeiro momento da ditadura militar, os salários estavam bem melhores, então o que aconteceu agora? Houve um achatamento, houve uma diminuição dos salários. Aumento da desigualdade, ou seja, o aumento da, do, da linha, né, entre pobres e ricos, aumentou, né, o distanciamento, o aumento das desigualdades e também o aumento da exclusão social. Muitas pessoas foram excluídas, né? Nós chamamos aqui as pessoas que ficam abaixo da linha da pobreza. Aumento da dívida externa, como houve aumento dos juros internacionais, a dívida externa do Brasil subiu, né, de uma maneira impressionante, e a política econômica brasileira, nesse momento, era sintetizada nessa frase: exportar é o que importa. Então, o Brasil precisava exportar muito, certo? Para o quê? Para poder pagar essa dívida externa, certo? Isso foi um momento muito difícil da economia brasileira, que continuou com vários momentos difíceis nas décadas seguintes, certo? Entra outro governo e os problemas continuam. Então, no período militar, nós temos esses dois momentos, certo? Primeiro momento, certo? Milagre econômico, o segundo momento de década perdida. Então nós temos aqui uma questão, né, sobre esse momento. Uma das características da economia brasileira posterior aos anos 1950 foi a consolidação da chamada sociedade de consumo, acompanhada pelo desenvolvimento da propaganda.
Apesar da crise econômica ter marcado o período de 62 a 67, o aumento do consumo de eletrodomésticos nos domicílios de trabalhadores de baixa renda mostrou-se constante até pelo menos a crise do milagre brasileiro na década de 1970. Uma das explicações para esse aumento do consumo envolveu o favorecimento pelo então ministro Roberto Campos das empresas industriais estatais, que puderam baratear o custo de bens de consumo duráveis que produziam. B. O aumento do salário real das classes trabalhadoras, beneficiadas pela nova política salarial do governo Castelo Branco, voltado para a desconcentração da renda no país. O fortalecimento das pequenas e médias empresas industriais nacionais, as maiores produtoras de bens de consumo duráveis, favorecidas pela criação do Imposto sobre a Produção Industrial nos anos de 1960, as facilidades do crédito concedidas ao consumidor após a 1964, de modo a preservar a rentabilidade das indústrias produtoras de bens de consumo duráveis, alvos da política econômica então inaugurada, e os constrangimentos tributários impostos pelo governo às multinacionais produtoras de bens de consumo durável, que perderam a concorrência para as estatais desse mesmo setor. Então nós temos aqui, ó, nós falamos do quê? Que houve, no momento, o mercado consumidor estava aquecido por causa do quê? Das facilidades do crédito. Então, houve uma facilidade do crédito, os trabalhadores tiveram acesso a crédito fácil dos bancos e assim puderam, não é, aquecer o consumo. Nós estávamos se consolidando com uma sociedade de consumo. Então nós temos a letra D. Então, pessoal, até uma próxima, certo? Assistam até o fim, façam suas anotações e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco.